seria algo incoerente, segundo a palavra de Deus. Existem outras seitas, a qual se chamam, aleluia, o Espiritismo, criado pelo, aleluia, o seu fundador, chamado Allan Kardec. O homem não morre, ele nasce e reencarna em outro tempo, em outra geração. Ou seja, o homem, ele não deixa, ele não vai nem para o céu nem para o inferno, ele se reencarna. Aleluia, em outra pessoa, em outra época, em outra geração. Existe também um conceito, segundo as religiões judaicas, aleluia, o próprio cabalismo, ele fala que o homem mau, quando ele morre, ele não vai para este lugar de sofrimento. Ele passa 12 meses se purificando. E assim ele vai herdar a vida eterna. Uma verdadeira mentira que muitos estão acreditando. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, verso 27, que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo em nome de Deus. Há outros que acreditam, aleluia, que esta palavra inferno, traduzida no hebraico, assim como está traduzida como Sheol, aleluia, como o próprio Gehinom. Esta é uma palavra hebraica, Gehinom. Aleluia, que tem uma origem, mas muitos utilizam esta palavra para aplicar simplesmente um lugar aonde o próprio povo israelita queimava-se em um grande vale chamado Vale de Inom. E ali eles queimavam lixo, ali apodreciam, aleluia, alimentos e criavam lixos. Eles queimavam esse lugar, mas muitos desconhecem, aleluia, realmente o que é este vale de Inom. O vale de Inom era onde as nações ímpias, outros povos que se encontravam neste vale de Inom, e ali eles sacrificavam as suas crianças ao Deus Moloque, ou Moloque. Aleluia, e vejam só, que os israelitas viam este lugar como um lugar amaldiçoado. E passado pouco tempo, eles começaram a jogar lixo neste vale, no vale de Inom. E ali começaram a queimar estes lixos, começaram a ver, aleluia, estes bichos, aleluia, que o próprio Senhor Jesus fala, não é verdade? O fogo não se apaga, o bicho não morre, mas eles se esquecem, estes falsos que dizem que simplesmente é o lado natural, uma localidade de Jerusalém, que aqui não era algo visível, mas eles desconhecem que os próprios israelitas acreditam que aquilo representava um símbolo, uma tipologia também do Sheol, também do inferno em nome de Jesus. Eles só querem explicar esta parte, mas não querem explicar a parte que todo o povo judeu acredita. Existe um lugar de tormento, sim, para os ímpios. Existe um tormento, sim, para aqueles que se esqueceram de Deus, como eu, em Salmos capítulo 9, verso 17. Não era simplesmente um vale físico, mas eles sabiam que aquilo representava também, aleluia, uma simbologia
antiloquia na ira de Deus para os ímpios, para aqueles que esqueceram de Deus. Mas muitos só pegam esta parte, dizendo, não, o inferno era simplesmente um lugar lá no vale de Inom, um vale lá onde os judeus queimavam os sangues. Mas esquece de falar que este lugar é uma simbologia daquilo que os judeus acreditam no inferno. Aleluia, por isso que Jesus usou profundamente esta afirmação, aonde ele demonstra um mundo espiritual. Não era aquele mundo físico, mas Jesus está refletindo o mundo espiritual. Aleluia, pois Jesus Cristo, ele foi o único que ensinou mais sobre o inferno do que o reino dos céus. Por que Jesus ensinou pouco sobre o inferno? E por que hoje estamos falando sobre esse assunto? Porque este assunto, o primeiro a ser pregado foi o Senhor Jesus. E se ele pregou mais do que o reino dos céus, é porque tem que ser pregado. Você precisa conhecer. Mas pastores, toda a igreja não tem isso, irmãos. Aleluia, aleluia. Nós andamos mais próximo das portas do inferno do que das portas da eternidade. Nós, como crentes, andamos mais próximo de se perder do que ser salvo. Aleluia, em qualquer momento, Jesus se manifesta. E se ele se manifestar no dia que a gente está no coração amargurado, cheio de orgulho, quando a gente está no nosso momento de carne, é por isso que nós vivemos mais próximo do inferno do que do céu. Então, todas as religiões falam sobre isso. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre este assunto. E que ele repete inúmeras vezes. Aleluia, nos 4 evangelhos. Nem os discípulos pregaram com tanta profundidade sobre o inferno, assim como Jesus pregou. Pode ler as cartas, pode ler, aleluia, as epístolas. Veja que este assunto, ele é manifesto nos 4 evangelhos. Olhamos para o Antigo Testamento, também fala, começamos lendo no livro de Isaías, no livro, aleluia, dos profetas, no livro de Salmos, fala sobre esse lugar de tormento. E que muitas das vezes a gente não leva a sério. Posso te dizer que existem muitas portas do inferno que nos acompanha diariamente nas nossas vidas. São propostas, são tentações, são disse que me disse, é uma mentiria. Isso está constantemente na minha vida e na sua vida. Há muitas portas do inferno. E nós andamos mais próximo dela do que o próprio reino dos céus. Nós nos acostumamos. E esse é o perigo que nós, como povo de Deus, devemos levar em conta. Aleluia, sobre o que nós estamos ouvindo. Uma advertência para os últimos dias das nossas vidas.